Olá, seja bem-vindo à nossa próxima aula, nosso módulo 2. Após termos estabelecido uma base sólida acerca da propriedade display e seus valores, é chegada a hora de avançarmos para um dos módulos mais impactantes e revolucionários do CSS moderno, o CSS Flexible Box Layout Module, popularmente conhecido como Flexbox, que é o nome também utilizado na tag dele. É importante destacar que o Flexbox difere significativamente de outros modelos de layout, como o Grid, por exemplo. Enquanto o Flexbox é otimizado para layouts unidimensionais, ou seja, de organização linear em uma única direção, o Grid Layout é projetado para layouts bidimensionais, ou seja, ele tem a intenção de dispor elementos em formato de grade na tela. Com controle simultâneo sobre linhas e colunas, compreender essa distinção é fundamental para a escolha da ferramenta mais adequada para cada desafio de layout. Por que utilizar o Flexbox? A adoção massiva do Flexbox ocorre por conta do desenvolvimento web não foi fruto do acaso, mas sim uma resposta direta a dificuldades históricas enfrentadas para criar layouts complexos e responsivos utilizando técnicas tradicionais de CSS. Antes do Flexbox, tarefas que consideramos simples, como centralizar verticalmente um elemento ou distribuir espaço uniformemente entre itens, exigiam soluções complicadas, frágeis e muito pouco intuitivas. Exemplos incluem alinhamento horizontal e vertical, como centralizar elementos verticalmente ou alinhar múltiplos itens com espaçamento uniforme em linha horizontal, frequentemente demandava a única propriedade como float clear, e posicionamentos absolutos ou relativos, e até mesmo o uso inadequado de tabelas para layout. Essas técnicas eram propensas a erros e difíceis de manter. Outro caso era a distribuição de espaço, porque distribuir espaço disponível de maneira equitativa entre elementos ou permitir que eles crescessem ou encolhessem dinamicamente era uma tarefa complexa, muitas vezes demandando scripts JavaScript ou cálculos CSS elaborados. E outro caso era a ordenação visual, porque alterar a ordem visual dos elementos sem modificar a estrutura semântica de HTML era praticamente inviável com CSS puro, limitando a flexibilidade do design. O Flexbox foi introduzido para resolver exatamente esses problemas, oferecendo propriedades específicas que tornam suas tarefas simples e diretas. Outro caso muito importante que levou ao desenvolvimento do Flexbox foram as tarefas que necessitavam, né, do alinhamento simplificado, porque propriedades como Justify Content e Align Items permitem centralizar e alinhar itens facilmente tanto na horizontal quanto na vertical. Outro caso é a distribuição inteligente de espaço, porque propriedades como FlexGrow, FlexShrink e FlexBases conferem aos itens a capacidade de crescer ou encolher conforme o espaço disponível. E o controle de ordem, porque a propriedade order possibilita reordenar visualmente os itens sem alterar a ordem do código HTML. E a flexibilidade direcional, porque a propriedade FlexDirection permite alternar entre layouts em linha e coluna com facilidade. E todas essas propriedades comentadas agora, como Justify Content, Align Items, o FlexGrow, FlexShrink, FlexBases, a Order e Flex Direction, todas as propriedades elas fazem parte do Flexbox e são utilizadas para poder criar layouts com o Flexbox. E o Flexbox ele possui algumas aplicações comuns, como por exemplo barras de navegação e menus, cabeçalhos e rodapés com alinhamento complexo, galerias de cartões ou imagens em linha, lista de itens com espaçamento uniforme, alinhamento de campos e botões em formulários e centralização de conteúdo dentro de containers. Basicamente aqui nesse exemplo, né, que
é um guia feito para poder explicar um pouco melhor sobre o Flexbox. Temos aqui já algumas informações a respeito disso, como por exemplo o que é o Flexbox, né? Que o Flexbox ele é conhecido por ser um modelo de layout projetado especificamente para a organização de itens em uma única dimensão, seja em linha horizontalmente ou em coluna verticalmente. E aqui temos por que usar o Flexbox. Alinhamento simplificado, com a centralização vertical e horizontal trivial, distribuição inteligente, para itens que se adaptam dinamicamente ao espaço, controle de ordem, para que possa ocorrer a reordenação visual independente do HTML, porque assim não é necessário alterar o HTML em si, porque vai ser utilizado o Flexbox para poder reordenar esses itens e elementos na tela. E a flexibilidade direcional, com alternância fácil entre layouts. E aqui temos uns conceitos fundamentais do Flexbox, como o Flex Container, que basicamente é o elemento pai que contém os itens, que geralmente ele é ativado utilizando essa linha aqui, display, dois pontos flex, ou display, dois pontos inline flex. Flex items, que basicamente são os filhos, né, desse elemento pai. Os flex items são os filhos diretos de um flex container, que são automaticamente gerenciados pelo modelo Flexbox. Porque se um filho, por exemplo, ele está dentro de um outro elemento pai, então ele recebe automaticamente todas essas configurações que foi dadas para o elemento pai, a não ser que sejam manualmente inseridas no elemento filho também. Mas caso não for inserido, então vai receber automaticamente o que já tem de configurado no elemento pai. O main axis, que basicamente é o eixo principal, ao longo de qual itens são dispostos, definido pelo flex direction. E o cross axis, que é o eixo perpendicular ao eixo principal, usado para alinhamento transversal dos itens. Basicamente aqui nós temos uma demonstração dos eixos, né? Nós temos aquele em row, que basicamente é em linha, e aqui seria ele em coluna. Perceba que em row, em linha, ele não ocupa automaticamente todo o espaço disponível. Ele vai utilizar ou o espaço que os elementos já possuem ou o espaço manual que foi colocado na classe para aparecer na tela. Mas em coluna, ele automaticamente já ocupa todo o espaço dele disponível de esquerda à direita, completo, inteiro, 100%. E aqui mais um pouco das propriedades do Flex Container, né? O Flex Direction, nós temos o Row, nós temos o elemento 1, 2, 3 e 4, né? E ele define a direção do eixo principal e como os itens são posicionados. Aqui o linha, ele vai ficar 1, 2, 3 e 4 em linha. E nós temos o linha invertida, que ele vai para o outro lado da disposição, né? E ele aparece invertido, 4, 3, 2, 1. Temos o coluna, que é aquele que nós já vimos aqui em cima, né? 1, 2, 3, 4, de cima para baixo, né? Em ordem, ocupando todo o espaço disponível da esquerda para a direita. E o coluna inversa, que basicamente ele inverte a ordem desses elementos na disposição na tela, como por exemplo aqui ficou 4, 3, 2, 1. Não altera o tamanho deles, não altera a disposição o espaço que eles ocupam na tela, mas muda somente a ordem. Aqui, o Justify Content, que basicamente ele controla o alinhamento dos itens ao longo do eixo principal. Por exemplo, aqui nós temos os elementos 1, 2 e 3, e aqui ele está utilizando o Flex Start, que basicamente esses elementos que estão dentro do container, né, eles se dispõem no início da tela, que no caso é na esquerda. Aí temos aqui o centro, eles são jogados para o centro da disposição na tela. O Flex End, que basicamente é o final. O Space Between, porque o Space Between ele coloca o espaço entre os elementos, espaço igual.
E aí temos o Space Around, que vai distribuir uniformemente, e o Space Evenly, que vai dar espaço uniforme entre esses elementos, desde antes do primeiro e após o último elemento. Porque aí o espaço entre eles, todos eles têm o espaço depois e antes dele uniforme. Assim, eles basicamente ocupam o mesmo espaço na tela. E temos aqui também o Align Items, que define o alinhamento dos itens ao longo do eixo transversal. Aqui nós temos os elementos 1, 2 e 3. Novamente aqui eles estão começando da esquerda, né, pelo início da disposição na tela. E nós temos aqui com o Stretch. Agora nós vamos para o Flex Start. Olha só como é que mudou a disposição deles. Eles deixaram de ocupar todo o espaço vertical, que eles chamam antes do Stretch, né, porque o Stretch é de esticar. E no Flex Start eles estão ocupando ali só o espaço padrão deles. Temos o Center, que eles vieram para o centro, né, do espaço vertical. Temos o Flex End, que eles vieram para o final do espaço vertical, que eles se encontram. E Baseline, que novamente ele é ali no centro, só que ele é no canto. E temos também outra propriedade que é o Flex Wrap. Ele controla se os itens devem quebrar para uma nova linha quando não há espaço. Por exemplo, às vezes pode acontecer de alguns elementos da tela eles ultrapassarem da tela. Eles ficam para fora, cortados. Então, se, por exemplo, a intenção for de que eles não sejam jogados para baixo, não quebrem para baixo e continuem embaixo, pode utilizar o No Wrap, porque ele fica cortado mesmo da tela. Ele não aparece no design. O Wrap, porque a ordem é quebrada e continuada embaixo. E o Wrap Reverse, que basicamente é a inversão dessa propriedade, em que ele começa de cima para baixo e quebra em cima em vez de embaixo. E aqui nós temos as propriedades dos Flex Items, que basicamente são os filhos, né, dos Flex Containers, que são os pais. Existe a propriedade Flex Grow, que define a capacidade de um item crescer para ocupar um espaço livre disponível. Por exemplo, nós temos aqui o item 1, item 2 e item 3. Se eu alterar aqui no slider, né, eu consigo alterar o espaço que esse item 1 ocupa na disposição com os outros filhos. Ele está ocupando mais espaço que os outros filhos, porque todos esses três aqui são filhos de um container. Por isso que eles têm todos a mesma... ocupam o mesmo espaço, têm a mesma disposição, porque eles estão pegando essas informações e configurações do, do elemento pai deles. Só que alterando manualmente essa configuração deles, um, por exemplo, ocupa mais espaço, mas eu posso fazer isso pro 2 também. Ele vai ocupar mais espaço que os outros filhos. E aqui o 3 ocupar muito mais espaço que os seus irmãos, por exemplo. E pro 0 eles ocupam o mesmo espaço e estão aí de uniforme na disposição na tela. E aqui um pouco mais sobre o order, né? Que ele controla a ordem visual dos itens independente da ordem HTML. Porque eles podem estar dispostos de uma forma no código, mas com essa propriedade acaba que não é necessário alterar essa ordem no código em si, porque o próprio CSS vai alterar a ordem deles na hora que eles forem ser renderizados na tela. Aqui nós temos outros 4 itens, o 1, 2, 3 e o 4. E, por exemplo, se eu passar o 1, aqui ó, foi pro final. E se eu colocar aqui, onde ele já estava mesmo, então não precisa. O 2, por exemplo, eu posso colocar ele pro final, alterando a ordem, ficou 1, 3, 4, 2, ao invés de 1, 2, 3, 4. E eu posso jogar ele pro começo também, aí fica 2, 1, 3, 4. E o mesmo pode ser feito pro elemento 3. Jogar ele pro começo, aí fica 3, 1, 2, 4. Ou pro final, 1, 2, 4, 3. Novamente, isso aqui ele só está controlando a ordem visual, só reordena eles de forma visual. O código está idêntico, o código não foi alterado. Isso é só na hora que eles são renderizados na tela. E temos aqui o 4, né, no começo, ficou item 4, 1, 2, 3.
Ou ele pode ficar pro final, que é onde ele já estava mesmo, que é a ordem natural dele, que volta pro padrão que é 1, 2, 3 e 4. E aqui nós temos o Align Self, que é outra propriedade que permite que um item individual sobrescreva o alinhamento do container. Ou seja, por exemplo, nós vamos supor que nós temos três itens, ou seja, três filhos a um container, ou seja, três filhos de um pai. Só que você quer sobrescrever, né, o alinhamento do container apenas de um filho e não de todos. Então você pode utilizar o align self para isso. Então, por exemplo, aqui nós temos o item 1, 2 e 3. Nós temos aqui o auto, né, onde o alinhamento deles é automático. O flex start, onde o item 2 agora já tem um alinhamento diferente dos outros filhos. Ele começa do topo. O center, que ele está alinhado agora no centro. Flex end, que ele está alinhado no final, né, do espaço vertical. E o stretch, que basicamente ele estica a disposição do elemento para ocupar todo o espaço. E aqui nós temos uns casos de usos avançados do Flexbox, como por exemplo a centralização perfeita, que é um dos assuntos mais comentados e mais brincados quando se fala de HTML e CSS, porque as pessoas falam, ah, nossa, você pode saber programar, mas não sabe centralizar uma div. É isso aqui que está sendo referido, é a centralização perfeita de um elemento na tela e é feito utilizando o Flexbox. Aqui nós temos uma classe container, que no caso é a classe que geralmente é a classe Py, né? E nessa classe container temos a propriedade displayFlex, que é para ativar o Flexbox, o justify content no center para poder centralizar horizontalmente, o align items center, que é para centralizar verticalmente, e esse min height aqui, ele é para colocar a altura mínima desse container para 100. Basicamente é só o tamanho dele mesmo, a altura dele. Mas o que centraliza ele são essas três linhas aqui. O display flex para ativar o flexbox, o justify content para centralizar horizontalmente e o align items center para centralizar verticalmente. E aqui nós temos a demonstração, né, dessa linha de código. Eu vou mostrar aqui no inspecionar, porque fica mais fácil de ver. Por exemplo, aqui nós temos o display flex. Se, por exemplo, eu tirar esse display flex aqui, eu desativar ele e vou lá em items, ele some, entendeu? Só que ainda assim, ele tá ali, né, na tela. Eu só desativei as propriedades. E aqui nós temos outro uso de caso, né, que é o layout de cabeçalho, que geralmente são aqueles layouts de cabeçalho de sites, onde tem logo, alguns itens de navegação, ações que o usuário pode fazer no site. E o Flexbox é outro caso que pode ser utilizado para isso, porque é ele que vai realizar essa disposição, né, dos elementos do cabeçalho de forma unidirecional. Como, por exemplo, aqui logo à esquerda nós temos a logo, navegação no centro e ações à direita. Aqui nós temos uma classe .header, que é cabeçalho, né, em inglês. O display flex para ativar o flexbox, sem essa linha não funciona o flexbox. O justify content, space between, que vai poder dar esse espaço uniforme entre após e antes, né, dos elementos. E o align item center, que é para eles ficarem centralizados verticalmente. E o ponto .nav aqui, basicamente é uma classe que está se referindo à navegação, né, porque ela coloca a magia no zero para poder centralizar a navegação. Outro caso aqui avançado de uso do Flexbox são os cards responsivos, que basicamente são cards que se adaptam ao espaço disponível. Por exemplo, aqui nós temos uma classe chamada cards container,
essa classe tem o display flex para poder ativar o flexbox, porque novamente sem essa linha aqui o flexbox não funciona. O flex wrap, que é para poder fazer a quebra de linha e os elementos que quando quebrarem e ficarem fora da disposição serem jogados para a linha de baixo para continuar. E o gap, esse gap, ele é uma propriedade que faz um espaço entre os itens. Ele serve só para dar esse espaço mesmo. E tem uma outra classe aqui que é a ponto .card com o flex. Ele já recebe o restante, né, da classe Py, que é o card container. E esse aqui é um card que é com um classe com elemento filho. Então, tudo que tiver com essa ponto .card já vai receber automaticamente tudo que está na ponto .cards container porque estão dentro uma da outra. Aí temos aqui o flex, né, com 1 e 300 pixels, porque ele cresce, encolhe e tem a base de 300 pixels. E aqui uma largura mínima de 0, porque permite o encolhimento. E aqui nós temos os três cards, né, o card 1, card 2 e card 3. E aqui logo abaixo nós temos um resuminho, né, sobre como que é utilizado o Flexbox. Geralmente no container é utilizado o Display Flex para ativar, o Flex Direction, o Flex Wrap, Justify Content, que é para alinhar horizontalmente, Align Items para alinhar verticalmente e o Align Content. E nos itens, que geralmente são os filhos, né, que já vão ter todos esses aqui do Py, temos o Order, que é para poder reordenar eles, o Flex Grow, o Flex Shrink, Flex Bases, o Flex e o Align Self. Agora nós vamos fazer um exemplo aqui de como que a gente pode manipular um pouco essas propriedades. Porque as propriedades aplicadas ao Flex Container definem o contexto para o Flex Items e controlando a direção, quebra de linha, alinhamento e distribuição. Nesse código, nós vamos detalhar um pouco as principais propriedades acompanhadas dos exemplos práticos que nós vimos agora. Então aqui a gente vai começar com doctype. Doctype HTML. O documento entender que ele é um elemento HTML. Aqui a linguagem. E que ele já criou a tag de fechamento, né, do documento. Vamos começar pelo head. Com o nosso meta char7 utf-8. E aqui outro meta, né, o seguinte, que é o do name. No caso, vamos colocar viewport. E a gente pode continuar com esse modo completar aqui, que o conteúdo, né, ele vai ter a largura, que vai ser igual ao tamanho da tela dispositivo, menos a largura, e com escala inicial de 1.0. Aqui para o título da página nós vamos colocar propriedades do Flex Container. Vamos agora fazer o link do Style Sheet, que é o nosso styles.css.
styles.css. Não vamos fazer a linkagem de um script, porque nesse momento nós não vamos utilizar script, somente o CSS, para poder realizar uma demonstração prática mesmo, né, com o código dos exemplos que nós acabamos de ver do funcionamento do Flexbox. Isso aqui é mais na prática mesmo, para a gente entender melhor como que ele funciona. Agora, depois do head, nós vamos criar o nosso body. Aqui. Vamos colocar um título que ele vai ser das propriedades do Flexbox que vão ser demonstradas abaixo. Aqui são propriedades Flexbox container, porque especificadamente, né, o container que estamos falando. Vou colocar aqui um ID para esse só para colocar o ID depois. Vou fazer aqui a nossa primeira div. Essa div lá vai ter uma classe chamada container, que vai ser a nossa classe pai. E vamos dar um ID para ela de demo container. Dentro dessa div, nós vamos colocar os itens, que no caso são os filhos da classe pai do container. Nós vamos utilizar 5 itens. Vai ser o item 1, 2, 3, 4, 5, tá? Ou vamos fazer aqui eles. Vão ser basicamente 5 divs, os itens dentro das divs container. É div classe item que vai ter item 1. Vamos aqui para o próximo div classe item item 2. A terceira div, né, que vai ser o div classe item novamente, que continua sendo o elemento filho do flex, do container, e que item 3, div classe item 4. Item 5. 5. Aí agora, depois de ter feito esse HTML, né, sem a nossa utilização ainda, ele vai ficar assim. Aqui, deixa eu ver se tem uma tag que ficou aqui. Assim é a propriedade do container. E tem 1, 2, 3, 4, 5. Para não ficar confuso, eu vou colocar aqui só propriedades do container. Aí, nós temos aqui, né, o propriedades do container, item 1, 2, 3, 4, 5. Agora nós vamos mexer no nosso CSS para poder exemplificar melhor o funcionamento da herdagem, a configuração do container para os itens filhos. Nós temos o body, onde nós vamos selecionar a nossa fonte, vai ser fonte family,
sans serif. E vamos colocar um espaçamento no corpo do nosso HTML para ficar mais agradável mesmo na hora de renderizar e ver a página. Vamos adicionar um padding de 20 pixels. E depois disso agora vamos partir para as outras classes, como por exemplo a classe container, que vai ser a classe pai, né, dos itens. Nós vamos ativar o Flexbox com display flex. Vamos utilizar um background color para trocar a cor de fundo do container. Vamos colocar a cor F0, F0, F0. E nós vamos alterar um pouco a borda. Vamos alterar a espessura, o tipo, vai ser uma borda sólida, e a cor. A cor vai ser CCC, hexadecimal. Agora vamos adicionar um espaçamento, né, interno de 15 pixels. E uma margem no fundo, né, desse container de 150 pixels. E para poder ficar mais agradável a nossos elementos na tela, nós vamos colocar também uma altura mínima de 25. Eu vou aumentar e vou colocar 150 também, para ficar mais fácil de entender o que está acontecendo. 150 pixels. E agora vamos partir para a classe dos itens, que são os elementos filhos da classe container. Vamos fazer item. Vamos colocar uma cor de fundo, um background color. Nós vamos usar o light, sky blue, mas você pode usar também um hexadecimal, por exemplo. Você pode colocar aqui o F0, 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 clicar no quadradinho, né? E escolher aqui no seletor de cores, né, do VS Code, a cor que você quer. Acho que dessa vez aqui eu vou colocar... deixar azul mesmo, colocar esse azul aqui. Deixa um pouco mais forte, assim. Colocar uma borda com espessura de 1 pixel, tipo sólida. Vou colocar um ponto vírgula aqui. Tipo sólida. E a cor vai ser Dodger Blue. Ou eu vou trocar para uma cor com mais contraste, para ficar mais fácil de colocar aqui um verde. Tá. Vamos continuar aqui. Colocar um espaçamento interno, né? Um padding de 20 pixels. Uma margem. Essa aqui não vai ser uma margem com informação de fundo e topo, vai ser uma margem que vai ser para todos os lados, de 5 pixels. Um text align center para centralizar o nosso texto que nós colocamos aqui dentro das divs filhos, né? Aqui o item 1, 2, 3, 4, 5.
Aí vamos centralizar esse texto dentro dos elementos filho. Colocar um font weight, que é a espessura da fonte. Colocar bold para ficar em negrito. Font size. Vamos colocar 1.1 em M. E o color, que vai ser a cor para o texto. Vamos dar o hexadecimal 1E3A5F. E a largura mínima para controlar a largura do nosso elementos filhos vai ser de 60 pixels. Aqui nós temos o nosso HTML e CSS prontos. Nosso HTML, nós configuramos ele, o documento para HTML, configuramos o idioma, a linguagem. Aqui no nosso head nós colocamos o codificador de texto, né, que é o TF-8. Aqui nós colocamos o nome, né, que vai ser o viewport, e o tipo de conteúdo, que vai ser o com largura do dispositivo. O título da página, colocamos aqui propriedade de Flex Container. E fizemos a linkagem do styles.css para poder receber os estilos, né, que nós colocamos no CSS. E no body nós colocamos um título H1, propriedade do container. E depois fizemos uma div, né, container. Deixa eu encerrar essa div aqui. Aí. E dentro dessa div nós colocamos outras divs que são dos flex items, que são os elementos filhos do container. Aí voltando aqui na nossa página, agora nós temos já aqui uma disposição melhor, nossos elementos filhos, utilizando o Flexbox e a configuração do Flex Container para os Flex Items, que são os elementos filhos. Aqui, por exemplo, eles estão em linha, né? O item 1, 2, 3, 4, 5 do lado do outro em linha. Mas se quiséssemos que eles ficassem em coluna, poderíamos vir aqui e colocar Flex Direction coluna. Aqui o ponto e vírgula. E agora eles estão em coluna. Novamente, eles estão ocupando todo o espaço, né, de esquerda a direita. Porque a propriedade Flex Direction coluna, ele, por padrão, já ocupa todo o espaço na horizontal que tem disponível para ele. E podemos colocar também o coluna reverso, né, invertido. Porque aí, em vez da ordem ser 1, 2, 3, 4, 5, vai ficar 5, 4, 3, 2, 1. Porque ele inverte a ordem dos elementos na hora de renderizar eles. Aí ficou aqui, ó, 5, 4, 3, 2, 1. E o mesmo é pra linha, se eu colocar aqui. Ou por padrão já vem com row, né? Mas a gente pode colocar aqui manualmente e colocar o reverso invertido. Que em vez de ser 1, 2, 3, 4, 5, a ordem vai ser alterada para 5, 4, 3, 2, 1 e ele foi jogado aqui para direita, né? A disposição dele foi alterada para direita na tela. Outro caso legal que nós podemos experimentar aqui é a utilização do FlexWrap, porque fica mais fácil de entender como que ele funciona vendo acontecer no nosso código. Por exemplo, eu posso colocar aqui na classe container, na classe py, flex wrap no wrap, por exemplo, para não ocorrer a quebra. Por si só, assim, não altera nada, né? Não altera nada. Mas vamos supor que a gente mude o tamanho aqui da largura mínima dos elementos filhos para 460.
Então, os elementos agora que ultrapassam, né, dos limites da tela, eles são cortados e não são jogados para a próxima linha para continuar embaixo. Mas se a gente trocar aqui para wrap, né, eles são jogados para baixo e continuam com o mesmo tamanho. Ele continua com o tamanho de 460. Se a gente vir aqui em inspecionar, clicar no elemento, e aqui eles continuam com a largura de 460. Por exemplo, se a gente quiser, ó, vamos colocar aqui bem menorzinho pra gente ver essa quebra acontecendo. Aí quanto mais a gente aumenta, aí quebra e vai pra baixo, quebra e vai pra baixo, quebra e vai pra baixo e quebra e vai pra baixo. Aí agora todos os elementos foram pra baixo e ficaram organizados em como se fosse uma coluna. E aqui, vou colocar do jeito que tava, que é 460 pixels. Aí. E nós temos também, né, o wrap reverso, que ele vai fazer essa quebra, né, na ordem reversa. Ele começa dos últimos itens, depois vai para os primeiros. Então, item 4, 5, 1, 2, 3. E se a gente der uma olhada neles aqui no inspetor, eles... Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí o 5 subiu, depois o 4 subiu, depois o 3, depois o 2 e ficou disposto como se fosse uma coluna, porque não tinha mais elemento do lado. Aí foi todo um pra cima e pra baixo do outro. Vou colocar aqui de volta o nosso tamanho para 60 pixels. E outra coisa que a gente pode testar e exemplificar aqui nesse exemplo prático é o Justify Content. O Justify Content é aquela propriedade que alinha os itens ao longo do eixo principal, distribuindo o espaço disponível. E os valores, né, que essa propriedade tem por padrão é o Flex Start, mas pode ser colocado o Flex End, o Center, Space Between, Space Around e Space Evenly. Vamos testar agora, por exemplo, inicialmente, o Flex End. E é assim que nossa página, nosso código, aparece com o Flex End. Todos os elementos eles foram jogados pro final da linha, na direita, né? A ordem deles continua a mesma, não é igual a linha reversa, que a ordem é alterada. Esse aqui ele é jogado para direita, né? Pro final da linha, mas a ordem continua a mesma. 1, 2, 3, 4, 5. Continua crescente. Nós podemos testar o Center, que vai centralizar esses elementos na tela, aqui dentro dessa classe. Ele é com espaço igual antes e depois, né? No final desses elementos. A mesma ordem também, ordem crescente. Eles não alteram a ordem, apenas o espaçamento. Nós podemos testar o Space Between, que é também, quando pode dizer, o espaço entre, né? Porque o espaço entre esses elementos é igual. Então, por exemplo, o espaço entre o 1 e o 2 é o mesmo espaço entre o 2 e o 3, que é o mesmo espaço entre o 3 e o 4, que é o mesmo espaço entre o 4 e o 5. O 1, antes do 1 e depois do 5 não tem espaço, porque não tem nenhum outro elemento antes do 1 ou depois do 5 para poder ter um espaço entre igual ao restante. E aqui nós podemos colocar o Space Around também.
que ele vai colocar esse espaço já entre antes do 1, né, e depois do 5, e o espaço igual entre os elementos. E o space even, que também é conhecido como um espaço uniforme, que ele vai dar um espaço uniforme antes dos elementos iniciais e dos finais e entre cada elemento. Então, o espaço entre antes do 1, entre o 1 e o 2, entre o 2 e o 3, antes do 3 e o 4, entre o 4 e o 5 e depois do 5 são iguais. Se a gente vir aqui no inspector e ver aqui o espaço, tá de perceber que ele é igual, né? Entre eles. E antes e depois. Outra propriedade que a gente pode testar aqui no nosso exemplo prático é o Align Items, que é a propriedade que define o alinhamento dos itens ao longo do eixo perpendicular. Eu vou tirar isso aqui, ó, só pra gente entender. Os valores comuns é o stretch, que é o padrão, mas pode ter o flex start, flex end, center e baseline. Vou colocar aqui align items stretch, que é o padrão, então não vai haver nenhuma alteração, é como a gente já tinha visto ele antes. Mas se a gente alterar para, por exemplo, o flex start, ele começa aqui no começo da linha, né, no canto superior esquerdo, ocupando só o espaço necessário. E se trocarmos pro flex end, ele vai aqui pro lado inferior esquerdo, novamente no começo, mas no fundo, né, da linha, sem trocar a ordem, só trocando mesmo a disposição deles no espaço do container. E temos o baseline, que basicamente é a linha base, que é similar ao flex start. E agora também nós temos o align content, que ele vai alinhar o conteúdo. Aqui, isso. Né? Porque ele controla o alinhamento das linhas flexíveis ao longo do eixo perpendicular, quando há múltiplas linhas. Então, por exemplo, nós temos o stretch, que é o padrão. Ele não vai alterar nada, né? Já que a gente já tinha visto antes. O flex start, que ele já é um pouco diferente do outro, né? Porque ele ocupa todo o espaço, enquanto do align items ele só ocupa o espaço necessário. O flex end, novamente ele ocupa todo o espaço que ele tem necessário, né? E o center, que no momento ele tá aqui da mesma forma que a gente tinha antes. E além disso, existe um atalho que é o Flex Flow, que basicamente ele é um atalho para definir o Flex Direction e o Flex Wrap simultaneamente. Por exemplo, a gente coloca aqui Flex Flow e após os dois pontos, a gente coloca nessa ordem a direção e o wrap, por exemplo. Nós temos o Flex Direction, que a gente quer em linha, e nós queremos o wrap, por exemplo, no wrap. Então, só nessa linha de código aqui, nós conseguimos configurar duas propriedades. Então, se por exemplo, se eu aumentar aqui novamente a largura dos elementos filhos, aí, ele foi para a linha e já, já tem aqui o no wrap. E se eu colocar só o wrap normal, ele vai quebrar a linha e voltar à disposição deles abaixo. Isso, utilizando só uma linha, conseguimos
ativar essas duas propriedades. Eu, por exemplo, poderia colocar aqui coluna também. E colocar aqui, por exemplo, 60. Aqui, 470 pixels. Aqui, ó. Ele não quebrou e ficou escondido fora do alcance da tela. E essas foram as propriedades do Flex Container. Mas agora a gente vai partir para as propriedades do Flex Item, que são dos itens filhos. Vamos pegar aqui nosso código e vamos escrever outro. Vou colocar aqui o doctype. Ele. Nossa linguagem novamente. Aqui o nosso head. O meta 7. O TF-8. O meta name, viewport. Com novamente content. Largura. Igual ao dispositivo, menos largura. Com escala inicial de 1.0. E agora vamos colocar aqui o nosso título, que vai ser diferente do outro código, porque esse agora é sobre o funcionamento das propriedades dos itens, que são os filhos da container. Propriedades dos flex items. Vamos fazer a linkagem do nosso CSS. CSS. Novamente, não vamos utilizar nenhum script, então já podemos partir para fazer o nosso body, que vai ser o corpo do nosso exemplo. Vamos colocar um título, propriedades do flex items. Vamos colocar uma div com a classe chamada container, a classe py. Com id de item props container. E dentro dessa classe vamos colocar as outras classes, outras divs, que vão ser os filhos. Div class item A
aqui, item A. Agora vamos fazer o item B. Item B. Item B. Agora vamos fazer do item C. Item C. E por último, o item D. Tirar esse aqui, esse espaço, para ficar mais limpo e organizado o nosso código. E agora vamos partir para o nosso CSS. Vou colocar esse SnotGo aqui. E agora nós vamos escrever as classes do ContainerPy e as classes dos filhos, né? Aqui nós temos a .container. Nós vamos ativar o Flexbox, display flex. Vamos utilizar uma cor de fundo. Esse é F9, 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 hexadecimal. Vamos colocar um espaçamento interno, um padding de 15 pixels. Vamos fazer uma borda com espessura de 2 pixels, tipo sólida, e com a cor AAA. E a altura mínima de 120 pixels. Agora para a classe dos elementos filhos, né, dos flex items, dos itens. Vou colocar aqui item. Vou colocar uma cor de fundo também. Vamos colocar essa light coral. Vou adicionar uma borda também, espessura de 1 pixel, sólida e de cor vermelho escuro. Espaçamento interno de 15 pixels. Uma margem, que é o espaçamento externo, de 5 pixels. A cor do texto vai ser branca. A espessura da fonte vai ser negrito, bold. E a largura mínima vai ser de 50 pixels. Voltando aqui para nossa página, temos agora a propriedade dos flex items, né? O item A, B, C e D. E nós podemos aqui colocar, por exemplo, o order, que ele controla a ordem visual dos itens, que o valor padrão é 0.
itens com valores menores aparecem antes, como por exemplo, se eu colocar o -1 para o C, ele vai lá para o final, porque ele começa do zero. Então aqui o item A é 0, o B é 1, o C é 2 e o D é 3. Aí se eu colocar para o C -2, ele vai lá pro começo. Se a gente fizer aqui, item. Opa, ficou faltando um espaço aqui, ou um ponto. Aí agora nós conseguimos alterar o item C. Vamos colocar aqui a ordem, por exemplo, -2. Se a gente voltar aqui, o item C agora ele foi pro começo da ordem. Porque o A é o 0, o B é o 1 e o D era o 3. Só que como a gente deu pro C -2, então o número dele é antes de todos os outros itens. Então ele vai pro começo. E nós podemos colocar aqui outras propriedades, como o FlexGrow, que define a capacidade do item de crescer para preencher espaço disponível. O FlexShrink, que define a capacidade do item de encolher quando não há espaço suficiente. O FlexBasis, que define o tamanho inicial do item antes do crescimento ou encolhimento, que pode ser um valor fixo, né, com a métrica de pixels, porcentagem, ou alto, que é automático. O Align Self, que permite que um item tenha alinhamento diferente do definido pelo definido do container. E para essa aula é isso. Nessa aula nós abordamos de forma detalhada os conceitos fundamentais do Flexbox, a relevância dele no desenvolvimento moderno, os principais conceitos estruturais e as propriedades tanto do Flex Container quanto dos itens. E para consolidar o aprendizado, eu recomendo fortemente que experimentem alterar os valores das propriedades dos arquivos CSS e observar atentamente as mudanças no layout. A prática é a melhor forma de internalizar o comportamento do Flexbox. E até a próxima aula.